Cuida de mim, Senhor. Cuida da tua casa. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão, mas se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim e de você também. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Amém? Creia nisso. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E na sequência dos estudos com o tema principal, o alimento de Deus, hoje nós vamos ministrar o 10º e último culto dessa série, e cujo episódio está intitulado como O Alimento Contaminado. Se você perdeu algum dos cultos passados dessa série tão abençoada, é só você ir lá no canal do YouTube do Ministério Folha em Branco e acessar e assistir e ouvir a palavra do Senhor. E seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero fazer uma introdução que tem muito a ver com o tema de hoje, alimento de Deus, o alimento contaminado. Muitos conhecem ou já ouviram falar, mas é bom para que nós possamos enriquecer nosso conhecimento. Em 18 de novembro de 1979, na floresta amazônica, no território da Guiana, há exatamente 43 anos atrás, 918 pessoas morreram
em um misto suicídio coletivo. Os assassinatos em Jonestown, que era chamado aquela comuna, que é uma comunidade local, urbana ou rural, fundada por Jim Jones, que era um pastor e fundador do Templo Popular e uma seita pentecostal cristã de orientação socialista. E a maior parte dessas 918 pessoas morreram ao beber sob as ordens do titulado pastor, né, que eu duvido que seja um pastor, um veneno misturado a um ponche de frutas. Outras teriam sido mortas a tiros e a facadas por tentarem fugir do local. Foi um fim trágico para um projeto utópico ou fantasioso, imaginário, iniciado em 1956 no estado americano de Indiana. Apesar de promover curas milagrosas, fraudulentas, Jones promoveu ideais igualitários, tais como impor vestuário modesto para os frequentadores dos cultos, distribuir comida gratuita e fornecer carvão às famílias mais pobres no inverno. E essas atitudes atraíram um imenso contingente, muitas pessoas e fiéis à sua igreja, com vários perfis diferentes. E em meados dos anos 60, o Templo Popular, como era chamado, se mudou para a Califórnia, em um local mais apropriado para os seus ideais esquerdistas do pastor. Nos anos seguintes, o movimento ganhou popularidade suficiente para Jones circular entre os poderosos da sociedade da época. A exemplo, a primeira-dama Rosalind Carter, que era esposa do presidente americano Jimmy Carter, com quem se encontrou várias vezes. Mas a seita também despertou suspeitas e investigações da mídia americana, que explorou relatos de dissidentes e em um suposto estilo messiânico e ditatorial do pastor. Então, essas ameaças levaram a Jones a buscar refúgio na Guiana, onde pediu permissão às autoridades locais em 1974 para arrendar um terreno em meio da floresta, em meio à selva, e criar lá uma comuna, que é a sua comunidade, longe dos olhos dos mais curiosos da imprensa, e foi chamada de Jonestown. E como o assentamento foi batizado na época, ela tinha uma escola, tinha bangalôs, um pavilhão central e até espaços para os habitantes plantassem verduras e legumes. E o pastor, então, e centenas de seguidores se mudaram para esse local em 1977. E a única forma de contato com o mundo era o rádio de ondas curtas. Houve então relatos de que Jones promovia um regime ditatorial, marcado por punições severas e pela presença de guardas armados para tentar evitar fugas. E o pastor também avisava os seguidores que o Serviço de Segurança americano estavam conspirando contra a igreja, contra Jonestown, e a solução para poder fugir a isso seria o suicídio revolucionário. Algo que, por sinal, parece um pouco muito do que alguns ditos, né, muçulmanos fazem quando se suicidam em nome de Alá. Então, era um sinal, né, que eles entendiam como sendo necessário e avisados nas assembleias. Então, em 1978, alertado pela preocupação de parentes integrados naquela igreja, o deputado federal Léo Rain viajou à Guiana com uma delegação de 18 pessoas para visitar a igreja local. E a visita ocorreu no dia 17 de novembro e no dia seguinte ele e mais 4 pessoas morreram a tiros em uma pista de pouso próximos ao assentamento. E poucas horas depois, as 918 pessoas se suicidaram coletivamente naquele local, naquela igreja. E os relatos de quem sobreviveu, que segundo falam foi em torno de 35 pessoas, falam que estavam eles todos num estado de transe coletivo, mas haviam sinistras gravações, né, falando do discurso de Jones, os gritos de agonias das pessoas envenenadas e o desespero daquelas que tentaram fugir e foram mortas. E quando as autoridades chegaram ao local, todos foram encontrados mortos e o pastor foi encontrado morto com um tiro na cabeça, o que sugeria um suicídio. Que absurdo! Morreram porque acreditaram em homens, morreram porque se afastaram dos propósitos, dos verdadeiros propósitos de Deus, morreram porque tomaram de um alimento impuro, um alimento envenenado, caíram na cilada do inimigo, na lábia do adversário,
foram levados ao engano por palavras sutis, tomaram o alimento contaminado. A palavra de hoje, que nós vamos estudar, ela nos mostra também uma situação onde se tomou um alimento impróprio, que se tomou um alimento proibido, se tomou um alimento contaminado. E as consequências também foram terríveis. Não chegou ao ponto da morte física do corpo, mas chegou ao ponto da morte espiritual, do afastamento de Deus. Esse povo, essas 918 pessoas, se olharam para o homem em vez de olhar para Cristo. E o resultado foi esse: a morte do corpo, a morte do espírito. Abra sua Bíblia, se assim for possível, em Gênesis 2, do versículo 7 ao versículo 9, e vamos ver o que Deus tem a nos ensinar hoje. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se formou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. No versículo 9, o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só até aqui. A palavra nos relata que Deus havia formado o céu, a terra e tudo que neles há. Em Gênesis, se vou voltar uns versículos antes. Mas o mais incrível foi o carinho, a preocupação de Deus em formar o homem e em lhe dar o que era melhor, em cuidar do homem. A palavra nos diz que Deus então plantou um jardim no Éden, especialmente para o homem viver, com todos os cuidados de um pai zeloso, de um pai carinhoso, com a sua maior criação, o homem. Quando falo o homem, também estou me referindo à mulher, porque ela também foi formada por Deus da costela de Adão, da costela do homem, e também colocada no jardim do Éden. Então veja que Deus separa um pedaço do quintal da sua casa e lá ele planta um jardim. É como se você fizesse isso na sua casa, separasse um pedaço do seu quintal e lá você plantasse um lindo jardim. Um jardim com plantas diversas, plantas coloridas, plantas frutíferas. E esse jardim fosse cuidado por você. E Deus fez exatamente isso. Ele plantou esse jardim com muito carinho, com muito amor. E nesse jardim, chamado do Jardim do Éden, ele coloca então o homem, onde não faltaria-lhe nada para o sustento, para uma vida saudável da sua criação, especialmente feito para aquele que ele formou o homem. A exemplo que nós podemos dar, até para facilitar o entendimento, que vai nos ajudar no entendimento dessa palavra, quando um casal está aguardando a chegada de um bebê, um filho, eles começam os preparativos para que aquela criança seja recebida com muito amor e carinho. Então os pais preparam um quarto, decoram esse quarto, um bercinho arrumadinho lá com os detalhes, com muito amor especial, com fotos, com figurinhas, com tudo que é normalmente conhecido para crianças recém-nascidas, porque eles querem que a criança se sinta feliz, que a criança se sinta protegida, acolhida, amada pelos seus pais. Os pais não medem esforços para proporcionar aos seus filhos tudo de melhor, independente das finanças, da capacidade de cada um. Os pais oferecem tudo o que eles têm de melhor para aquela criança que está chegando no mundo, que está chegando ao lar. Então era exatamente isso que Deus estava fazendo e fez com Adão. O primeiro homem, ele preparou um local para o seu filho amado, o local para que ele vivesse em paz, protegido e guardado pelo Senhor, onde seria educado e ensinado por Deus e receberia tudo de melhor. Nada o afetaria ou atingiria, porque o Senhor era o seu vigia, ele cresceria em amor e em sabedoria. Veja quanta semelhança dos cuidados de Deus com nossas vidas, que somos filhos, e dos cuidados dos pais carnais com seus filhos. Muita semelhança. Aí no versículo 8 dessa palavra diz lá então que, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para o lado leste, e ali colocou o homem que formara nesse lindo e maravilhoso jardim. E diz a palavra que nesse jardim haviam
todos os tipos de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. É o que a palavra diz. Entendemos que o jardim plantado por Deus ao homem existia todo e qualquer tipo de árvore agradável e frutífera. Ele não lista quais são essas árvores, mas a palavra deixa isso claro. A palavra diz que as árvores eram agradáveis aos olhos. A palavra diz que eram boas para o alimento. E eu creio que existia no jardim uma diversidade enorme de árvores e elas todas produzindo frutos para alimentos saudáveis, alimento puro, sadio. Sei lá, não sei o que podia ter lá, cajueiro, cerejeira, pitangueira, pé de pera, jabuticabeira, cajazeira, mangueira, goiabeira, pessegueira, abacateiro, a laranjeira, bananeira e aí vai. Havia todo tipo, o homem podia escolher de qual árvore ele desejasse comer. Então veja que o homem não teria que se preocupar com a sua alimentação. Havia uma extensa lista de árvores frutíferas no jardim, todas produzindo seus frutos e que o homem poderia comer. Os frutos dessas árvores não lhe fariam mal. Eram frutos saudáveis, sem agrotóxico, sem química, sem veneno, não estavam estragados, bons para o consumo, não precisavam nem ser lavados, porque nada afetaria o homem. Aí na parte B do versículo 8, diz que havia no Éden árvores chamada, a palavra do versículo 8 diz que havia no Éden duas árvores em especial, uma chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, e outra chamada a árvore da vida. Uma chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, e outra chamada a árvore da vida. Existe muita curiosidade acerca do significado da árvore do conhecimento do bem e do mal, bem como a natureza e a qualidade do seu fruto. Muitos estudos já foram feitos. Deus fez crescer no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim do Éden. E essa árvore estava plantada ao lado de outra árvore, chamada a árvore da vida. Então o homem poderia comer sim da árvore da vida, mas não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao plantar o jardim do Éden e colocar o homem para dominá-lo, Deus deu uma ordem muito clara ao homem. O homem poderia comer do fruto de qualquer árvore do jardim, qualquer, mas jamais deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2, 15 a 17. Diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Era claro a palavra de Deus. Deus avisou o homem de que no dia que ele comesse do fruto dessa árvore, certamente ele morreria. Mas porque Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal num jardim em que poderia levar o homem à morte? Quantos já se perguntaram por isso? E eu creio que muitos de nós já fizemos essa pergunta também. Vamos elencar 3 pontos interessantes para conseguirmos responder a esse questionamento de Deus, a Deus. Em primeiro lugar, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, uma criatura livre e pessoal, dotada de capacidade e responsabilidade moral, livre para escolher e o que fazer. Em segundo lugar, sendo onisciente, Deus sabia exaustivamente tudo o que aconteceria entre o homem e a árvore do conhecimento do bem e do mal plantada no jardim. Em outras palavras, ele sabia plenamente que o homem comeria do fruto dessa árvore. Deus não foi pego de surpresa. Em terceiro lugar, o conceito correto de livre-arbítrio exige a capacidade plena para escolher e tomar decisões morais, tanto boas como más. Portanto, isso significa que para o homem fosse realmente livre, ele deveria ter acesso a todas as possibilidades,
inclusive a desobediência. Você está entendendo? Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Deus deu o direito do homem escolher. Mas Deus estava provando o homem. Deus estava testando o homem, colocando a árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal. Veja como Deus, em sua infinita sabedoria, opera na vida dos seus escolhidos. Sob esse aspecto, a árvore do conhecimento do bem e do mal implicou num teste para o homem. Ela foi uma prova para o homem. Deus nos testa a todo momento. Deus nos prova a todo instante. E foi exatamente o que ele fez com Adão. E isso nos leva a perceber que a ênfase bíblica não está na natureza da árvore do conhecimento em si, mas na oportunidade que ela representava. Alguns enxergam a árvore do conhecimento do bem e do mal como uma coisa mística, e outros enxergam que os seus frutos possuíam alguma propriedade especial que afetaria ou conferiria um conhecimento proibido ao homem. E justamente com base nesse mau entendimento que as pessoas se perguntam por que Deus colocou a árvore no jardim. Porque Deus permitiu que aquela árvore fosse plantada no jardim. Então você avalie comigo. Se o mal estivesse na árvore, então o próprio Deus teria introduzido o mal no jardim e deixado o alcance do homem. Mas é claro que essa interpretação está errada. Não se pode imputar a Deus mal, porque Deus é amor. Não há mal em Deus. O pecado é a ausência de Deus. A árvore do conhecimento em si era uma árvore boa. Era uma árvore boa. Deus não é autor do mal. A Bíblia claramente diz que tudo que Deus criou é bom, é originalmente bom. Por isso que a ênfase e a atenção está na oportunidade que a árvore estava dando, e não em suas qualidades. Apesar de a árvore ser boa, Deus deu uma ordem para que o homem não comesse do seu fruto. Então o mal se configuraria na desobediência à palavra de Deus, e não do fato de ter comido fruto. A árvore não era envenenada, a árvore não produzia mau fruto, mas havia uma ordem do Senhor para que se não tocasse naquele fruto. Haviam lá centenas e centenas de árvores frutíferas. Ele podia escolher qual árvore que ele quisesse comer, qualquer uma delas, mas apenas uma árvore ele não poderia tocar, uma. Exatamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, aquela árvore essencialmente boa representava a possibilidade de a mente do homem ser aberta, e com isso o seu conhecimento seria amplo em todos os sentidos. Mesmo com seu conhecimento, somente Deus é conhecedor de todas as coisas. Como sua criatura, o homem deveria confiar somente no Criador, onisciente. É quem sabe o que é verdadeiramente bom e mal para nossas vidas. O homem deveria obter esse conhecimento através de Deus, do seu Criador, e não do seu próprio esforço, na desobediência, e não na desobediência à palavra de Deus. E o homem foi buscar o conhecimento através de que meio? Da desobediência a Deus. Vocês estão entendendo o significado dessa palavra? Vocês estão entendendo o que Deus está nos ensinando? Todos julgam que aquela árvore era o problema. O problema não estava na árvore. O problema estava na obediência ou não obediência do homem. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua intenção e expectativa era de ser como Deus. Que é isso? Como assim, pastor? Está na palavra. Lá em Gênesis 3, 5, 6 diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, dizendo Satanás para Adão e para Eva. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então eles sabiam e o interesse deles, do homem, da mulher, era ter conhecimento aberto, de tentar ser como Deus. O homem tentou se apropriar de algo que só pertencia ao Criador, a Deus. O homem tentou usurpar o lugar de Deus. O homem tentou tomar de forma ilícita da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tentou declarar sua autonomia.
Observe que ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal também havia a árvore da vida. E de seu fruto o homem tinha permissão de comer. Mas ele vai e toma da árvore proibida. Da árvore qual Deus falou, não toca. Na árvore que Deus falou, você vai morrer se você comer desse fruto. Portanto, o caráter da escolha moral estava muito claro. O homem foi convidado a escolher entre a obediência e a desobediência, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre depender de Deus ou se rebelar contra ele. Ele escolheu o lado oposto de se rebelar contra Deus. E muitos continuam a se perguntar, por que Deus plantou no jardim a árvore de boa de comer e do conhecimento do bem e do mal, se o homem não podia tomar de seu fruto? Ao invés de nós perguntarmos por que Deus ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, nós devemos perguntar diferente. Porque Deus resolveu testar o homem, mesmo sabendo que ele falharia no teste e abriria as portas da humanidade para o pecado. Deus sabia. A resposta dessa pergunta exige conhecimento dos propósitos eternos de Deus, a qual estão muito além da nossa capacidade de entendimento, de compreensão, de visão. Tudo o que sabemos é que o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. A rebeldia do homem ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não pegou Deus de surpresa. Engana-se quem pensa assim, porque Deus já sabia. Deus sabia que o homem tomaria daquele fruto. A reprovação do homem nesse teste foi considerada nos planos eternos de Deus, concebidos de acordo com a sua vontade santa e justa, porque já estava tudo escrito, determinado pelo Senhor. O que sabemos é que tudo que acontece, acontece com o final de que o nome do Senhor seja glorificado, seja na manifestação da sua graça, seja na manifestação da sua justiça. O homem queria ser como Deus, mas foi enganado pelo tentador. Ao desobedecer a Deus, a ordem de Deus de comer o fruto da árvore do conhecimento fez com que o homem passasse a conhecer o mal de forma experimental. O mal que se introduziu no seu organismo, no seu corpo, na sua mente, através do fruto daquela árvore. Não porque ele estivesse contaminado, mas porque o ato dele foi de desobediência ao Senhor. Como Deus, o homem é capaz de discernir entre o bem e o mal. Mas, diferentemente de Deus, o conhecimento que o homem tem do mal envolve culpa e vergonha. O homem não obteve conhecimento do mal através do conselho de Deus, mas através da sua contaminação. Presta atenção. O homem poderia ter tido, sim, o conhecimento do significado do bem e do mal, a diferença entre o bem e o mal, mas através da orientação do ensinamento de Deus. Mas ele buscou isso de forma ilícita, de forma errada, de forma pecaminosa. Ele se contaminou através da desobediência ao Senhor, e o mal entrou no seu ser, contaminando ele por completo. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em seu ato de rebelião, o homem teve acesso ao conhecimento do bem e do mal de uma forma errada. Começou a participar do mal que antes não conhecia. Isso significa que o mal se tornou parte da sua natureza e inclinou seu coração na direção contrária ao bem espiritual. Por isso, perdeu sua inocência e liberdade moral. O homem não conhecia o pecado, não conhecia o mal. O primeiro homem, Adão, tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal de forma ilícita e perdeu acesso à árvore da vida. Mas o segundo Adão, o Cristo, restaurou o acesso à árvore da vida. E sendo ele próprio a revelação final de Deus, ele alimenta o seu povo com o verdadeiro conhecimento, o alimento vindo do alto, direto do trono do Altíssimo. No jardim do Éden, Deus utilizou duas árvores como objetivos simbólicos: a árvore da vida e a árvore da ciência do conhecimento do bem e da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Não respeitar o decreto de Deus referente a esta última árvore teria resultados na queda do homem. E o homem optou em não obedecer.
O que leva o homem ao pecado e à morte espiritual é a consumação do pecado, é o ato de desobedecer a palavra de Deus, a palavra que nós conhecemos. Sabemos e temos conhecimento pleno do que desagrada a Deus, do bem e do mal, do certo e do errado. O pecado da desobediência nos afasta da vontade de Deus e nos leva a tomar posse do alimento contaminado. Nosso ato contamina o alimento. É o nosso ato que contamina o alimento. Não perca, irmão, essa oportunidade que Deus nos coloca nas mãos, através dos ensinamentos vindos da palavra revelada, a qual Ele nos mostrou hoje. De uma leitura que a gente já fez centenas de vezes e que nós tivemos várias vezes entendimentos estranhos, diferentes e não de acordo com o que o Espírito Santo nos revela. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era um fruto ruim, como muitos pregam. Muitos falam que era uma maçã. Ninguém sabe se era maçã, pera, jabuticaba, o que era. Ninguém sabe disso. A Bíblia não relata isso. A questão não estava no fruto da árvore. A questão estava do homem se permanecer na sua posição, em obediência a Deus. Então, irmão, fuja dos encantamentos do pecado, das superstições, dos enganos e do alimento contaminado e busque resposta no único Senhor, Deus e Pai de nossas vidas, Cristo. E viva intensamente o seu amor e seja um homem e uma mulher feliz em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer por esta palavra abençoada, ao qual tu nos ensinaste, Pai amado, que melhor é obedecer, Pai amado. Melhor é estar embaixo do teu propósito, Senhor. Melhor é estar embaixo da obediência, Pai querido. E melhor afastarmos do pecado, Senhor amado, para que possamos continuarmos sendo abençoados, guardados e protegidos por Ti, Pai, que é o Pai zeloso de nossas vidas. Guarda cada um que está assistindo a este culto, Pai. Abençoa a vida de cada irmão e irmã, Senhor amado. Ensina-nos, Pai amado, a nos alimentarmos corretamente com o alimento espiritual, Pai, e nos afastarmos do alimento do mundo, do alimento do pecado, Pai querido. Não nos sejamos enganados, Pai, pelas aparências, Pai. Não sejamos enganados, Pai amado, pelos manjares, Pai, mas que busquemos sempre, Pai, em Ti, todo conhecimento, toda sabedoria, Pai, e todo alimento. É que eu te peço, Pai, e te agradeço por esses 10 cultos que foram trazidos, Pai, em que a sua palavra revelada se permaneceu em nossas vidas, Pai. Que a palavra foi mostrada de acordo com o que o Senhor mostrou aos nossos corações, à nossa mente, Senhor. O alimento de Deus, ao qual nós temos que tomar posse todos os dias e todas as horas em nossos corações, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, e seja com toda a igreja, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a Ti, Senhor. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.